Olá, meu amigo e minha amiga concurseira, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao canal Direito para Concursos. Eu sou Daniel Lopes. Hoje a gente vai trazer aqui para vocês as competências do Tribunal Superior Eleitoral, muito importante para fins de prova, tá? Como todas as matérias aqui também, muito relevante. A gente vai estudar a respeito da competência dele, que é trazido lá no Código Eleitoral, mas a gente vai fazer as devidas adaptações, porque o Código Eleitoral ele já não é mais vigente em todos os seus termos. Então a gente precisa entender exatamente quais são ali os artigos que ainda estão vigentes, quais são as disposições que ainda estão valendo. E eu vou fazer essas adaptações com vocês aqui e vocês vão perceber hoje como é importante estar estudando por meio de um material, por meio de videoaula ou por meio de algum livro ou algum outro meio aí que você encontre, mas que não seja simplesmente ler o Código Eleitoral, porque se você simplesmente ler o Código Eleitoral, você vai ter dificuldade para poder compreender algumas das disposições que já não estão mais vigentes. Então vamos lá, a partir do artigo 22, diz aqui que compete ao Tribunal Superior, então o Tribunal Superior Eleitoral, isso trazendo aqui então disposição do Código Eleitoral, cabe ao TSE processar e julgar originariamente. Aí ele fala que originariamente porque não é em razão de algum tipo de recurso. Ele já começa todo esse tipo de processo, todas essas discussões já se iniciam no TSE. Vamos ver o que ele discute originariamente. Primeiro, então, registro e cassação de registro de partidos políticos, diretórios nacionais, aqui importante, então, nacionais, e de candidatos à presidência e vice-presidência da República. Então, aquela pessoa que está querendo concorrer a presidente ou vice-presidente da República, essa pessoa vai ter que fazer o registro de candidatura no TSE. Também o próprio registro de partido político ocorre no TSE. Tá bom? Então, o registro, aqui muito importante, registro dos partidos políticos, dos diretórios nacionais e dos candidatos a presidente e vice. Conflitos de jurisdição entre tribunais regionais e juízes eleitorais de estados diferentes. Aqui, então, se você tem, por exemplo, um tribunal regional eleitoral lá de Alagoas e um juiz eleitoral de São Paulo, por exemplo, eles estão aqui discutindo a respeito de competência. Então, um diz que é competente, o outro diz que é competente e nenhum dos dois entra aqui, então nenhum abre mão de sua competência. Aqui, no caso, quem decide, já que, então, o TRE de Alagoas ele não está hierarquicamente superior ao juiz de São Paulo, então esse caso iria para o TSE julgar. Suspeição ou impedimento dos seus próprios membros. Procurador-geral, que vai atuar junto à Justiça Eleitoral, junto ao TSE, é o Procurador-Geral, que é aqui o chefe do Ministério Público Federal, do Ministério Público da União, e aos funcionários da sua secretaria. Então, quem julga suspeição e impedimento no TSE dos próprios membros do Procurador-Geral e seus funcionários é o próprio TSE. Aí chegamos na linha D, que fala a respeito de crimes eleitorais. Como que funciona a respeito de crimes eleitorais e crimes comuns a respeito aqui da função do TSE. Ele fala que os que forem conexos cometidos pelos seus próprios juízes e pelos juízes dos tribunais regionais. Muito cuidado aqui com o item D, aqui com a linha D, porque a Constituição Federal de 1988, no artigo 102, inciso 1, a linha C, diz que é competência do STF para processar e julgar nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade os membros dos tribunais superiores. Percebam aqui que não cabe mais essa competência do TSE. O TSE, na realidade, ele não possui competência penal originária. Tá? Então, a realidade hoje é que o TSE não possui competência penal originária, nem mesmo para julgar os seus próprios juízes e nem os juízes dos tribunais regionais. Porque a gente viu aqui que para os seus próprios juízes do TSE, é competência do STF, porque ele julga os membros dos tribunais superiores.
E com relação aos juízes dos tribunais regionais, também não é competência do TSE, porque diz a Constituição também que o STJ processa e julga nos crimes comuns e nos de responsabilidade os membros dos tribunais regionais eleitorais. Tá? Então quem julga também não é o TSE, é o STJ. E outra coisa, você poderia pensar, mas e o governador? Ele é julgado pelo TSE? Também não é julgado pelo TSE, é julgado pelo STJ também. Tá? Muito cuidado com essa disposição aqui. Então, é uma situação que pode se encair bastante. Saiba aí que os membros dos tribunais superiores são julgados pelo STF e os membros dos tribunais regionais e eleitorais são julgados pelo STJ. Agora, outra disposição importantíssima também é a E, que a gente precisa também tomar muito cuidado com a disposição que é trazida ali literalmente no Código Eleitoral. A gente não pode levar ele tanto em conta. Vamos lá, porque diz aqui que cabe ao TSE processar e julgar o habeas corpus ou mandado de segurança em matéria eleitoral relativos a ato do Presidente da República, dos ministros de Estado e dos tribunais regionais, ou ainda o habeas corpus quando houver perigo de se consumar a violência antes que o juiz competente possa prover sobre a impetração. Tá, então a gente tem que tomar um cuidado aqui, porque aqui, de acordo com o artigo 21, inciso 6º da Lei Complementar 3578 e a jurisprudência do TSE, né, o entendimento aqui hoje, tá aí essa lei complementar aqui, é a lei orgânica da magistratura, a regra é que não compete à corte processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra ato de membro de TRE. Aí a gente vai entender aqui o artigo 21, inciso 6º, né, porque aqui ele está falando que o mandado de segurança dos membros aqui dos tribunais regionais seria julgado pelo TSE. Né, então ele está falando que habeas corpus e mandado de segurança dos TRE seria julgado no TSE, mas a lei complementar de 78 diz que não. Ela diz o seguinte, que compete aos tribunais privativamente julgar originariamente os mandados de segurança contra seus atos. Então, gente, a regra hoje é que o próprio tribunal julga os mandados de segurança contra os seus próprios atos. Tá? Isso de forma originária, claro. Aí ele fala os dos respectivos presidentes da Câmara, turmas ou sessões. Então, não importa de onde tenha vindo aqui a decisão, né? Não importa de onde tenha vindo essa situação, ela vai ser julgada dentro do próprio tribunal, mesmo que a decisão tenha sido tomada em sede de turma, em sede de sessão, ou pelo próprio presidente do TRE, no caso, o próprio TRE julgaria, então, um mandado de segurança. Então, vamos dizer aqui, né, então, o presidente do TRE, ele tem algum tipo de ato, alguma coisa que é questionado por um mandado de segurança. Esse mandado de segurança, ele diz aqui que compete ao próprio TRE julgar, e não compete ao TSE. Também, se o próprio TRE tiver algum tipo de decisão e impetrarem aqui um mandado de segurança, quem também vai julgar é o próprio TRE. Tá? Então essa disposição aqui do Código Eleitoral ele já não possui esse sentido completo aqui. Também para a gente complementar, aqui ele diz a decisão agravada está em harmonia com a atual jurisprudência deste tribunal, aqui está uma jurisprudência, a qual entende que o TSE não tem competência para processar e julgar mandado de segurança contra acórdão de tribunal regional. A gente viu aqui que quem julga esse acórdão de tribunal regional, esse mandado de segurança, é o próprio tribunal regional. Tá? Então, ele fala que eventual sobrestamento do feito somente pode ser determinado por órgão competente. Também aqui, continuando, a Constituição Federal, aí para a gente poder também delimitar mais ainda a questão, porque ele fala lá que o habeas corpus daquelas pessoas vão ser sempre julgadas pelo TSE, vamos até voltar aqui, né? Então ele fala os habeas corpus aqui relativos ao presidente da República, ministro de Estado e tribunal regional. Tá? Então, presidente, ministro de Estado, tribunal regional, ele fala que o habeas corpus cabe ao TSE quando é em matéria eleitoral. No entanto, vamos ver o que o artigo 102 aqui da Constituição Federal diz, que trata da competência do STF.
diz que é competência do STF processar e julgar originariamente o habeas corpus. O habeas corpus sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, também mandado de segurança, e o habeas data contra atos do presidente. Aí aqui ele não delimita, ele não fala, olha, exceto os atos aqui eleitorais. Ele está falando, olha, os habeas corpus relacionados aos atos do presidente da República, eles são julgados pelo STF. Tá? Então, muito cuidado aqui que não tem mais essa competência também no TSE. Competência é do STF. Fala também mesmo da Câmara dos Deputados, Senado Federal, Tribunal de Contas da União, Procurador-Geral da República e o próprio STF também. Tá? Muito cuidado com essa disposição, então, a respeito do habeas corpus e do mandado de segurança. Ele tem que ser interpretado restritivamente hoje em dia. Também da mesma forma aqui que compete ao STJ. Então, a gente viu que para o presidente da República cabe habeas corpus no STF e não no TSE. E com relação ao ministro de Estado, que a gente viu também ali, cabe ao STJ. O mandado de segurança ele vai ser impetrado no STJ. Tá? Então a gente vê aqui que ele fala que habeas corpus, mandado de segurança do presidente da República, seria no TSE, na realidade é STF, e ministro de Estado também não é no TSE, é no STJ. E Tribunal Regional, a gente viu que a respeito do mandado de segurança é no próprio tribunal. Vamos dando então continuidade aqui. As reclamações relativas a obrigações impostas por lei aos partidos políticos, quanto à sua contabilidade e à apuração da origem dos seus recursos. Aqui então, a respeito das reclamações, aqui relativas à lei para os partidos políticos. Aqui com relação à contabilidade e apuração de origem de recursos. As impugnações, a apuração do resultado geral, proclamação dos eleitos e expedição de diploma na eleição de presidente e vice-presidente. Pessoal, vamos tomar muito cuidado. Da mesma forma como ele é responsável lá pelo registro aqui do presidente, registro de candidatura, eu estou falando, tá? Registro de candidatura do presidente e do vice, ele também é responsável por responder aqui às impugnações, aos questionamentos a respeito do resultado geral, da proclamação dos eleitos e expedição de diploma. Um cuidado que a gente tem que ter é porque normalmente, né, as pessoas acabam associando, por exemplo, deputado federal e senadores aqui ao TSE. A gente tem que ter esse cuidado porque originariamente aqui o registro de candidatura somente do presidente e vice aqui é do TSE e também somente aqui impugnações relacionadas ao resultado geral de presidente e vice-presidente da República, tá bom? Vamos tomar esse cuidado porque senador e deputado federal a gente vai estudar mais pra frente, vocês vão ver que não é competência do TSE e sim do TRE relativo ali ao estado que aquele deputado vem ou senador vem. Também pedidos de desaforamento dos feitos não decididos nos tribunais regionais dentro de 30 dias da conclusão ao relator, formulados por partido, candidato, Ministério Público ou parte legitimamente interessada. Tá? Então aqui quando foi realizado algum tipo de pedido de desaforamento e não foi julgado dentro de 30 dias, pode caber aqui para o TSE. Reclamações contra seus próprios juízes, que no prazo de 30 dias a contar da conclusão não houverem julgado os feitos a eles distribuídos. Tá? Então essa regra aí dos 30 dias, em regra está concluso, em até 30 dias precisa ser julgado. A gente sabe que normalmente esse é um prazo impróprio, é dificilmente seguido aqui pelos juízes, pelos tribunais e tudo mais, até em razão da quantidade de processos muito grandes. Seria até inviável seguir esse tipo de situação. Continuando aqui, a linha J diz que há ação rescisória nos casos de inelegibilidade desde que intentada dentro do prazo de 120 dias de decisão irrecorrível, possibilitando-se, aí muito cuidado aqui com essa situação, que ele fala que possibilitando-se o exercício do mandato eletivo até o seu trânsito em julgado. Então ele fala que qualquer tipo de ação rescisória, né, relacionada à inelegibilidade,
desde que intentada dentro do prazo de 120 dias. Mas ele fala aqui que possibilita o exercício do mandato eletivo até o trânsito em julgado. Aí vamos ver o que a jurisprudência diz. Ele fala que, tratando-se de inelegibilidade, mudança de jurisprudência ocorrida no mesmo pleito autoriza a abertura de via rescisória. Então, uma questão relacionada aqui à ação rescisória é que, se houve algum tipo de modificação de jurisprudência durante aquele pleito, é possível que seja autorizada a ação rescisória aqui. Também, decadência da rescisória proposta fora do prazo de 120 dias do trânsito em julgado da decisão rescindenda. Então, aqui, a respeito daquela decisão que transitou em julgado, né, então vamos dizer lá que teve uma decisão que transitou em julgado indeferindo o registro de candidatura, é impossível aqui, depois de 120 dias, que seja impetrado, que entre, né, na realidade, aqui com essa ação rescisória. Tá? Vamos tomar esse cuidado. Em regra aqui, ele não pode, então, depois de 120 dias, entrar com esse pedido, entrar com essa ação rescisória. Aí, o cuidado que a gente tem que ter é que, em regra, que, se a pessoa tem um mandato eletivo, se ela possui um mandato eletivo, ela vai continuar com aquele mandato eletivo, em regra. Tá? Em regra, ele continua com aquele mandato eletivo, já que a decisão, né, na realidade, ela precisa ser tomada e ela pode modificar ou não, mas o que vai manter em regra é aquilo que foi decidido pelo povo em uma decisão democrática. Então, aqui no direito eleitoral sempre se privilegia a decisão que foi tomada pela maioria das pessoas, pela decisão democrática. Então, até que transite em julgado algum tipo de decisão, algum julgamento, em regra, então, mantém aquela decisão das urnas. Aí, continuamos aqui a respeito da competência do TSE. Aqui já não é mais, então, competência originária. Ele fala que é uma competência de julgar recursos. Então, se é uma competência de julgar recursos, já não é mais uma competência originária. Ele simplesmente toma aqueles processos que iniciaram em alguma outra instância. Então, ele fala julgar recursos interpostos das decisões dos tribunais regionais, nos termos do artigo 276, inclusive os que versarem matéria administrativa. Então, mesmo que seja matéria administrativa, ele diz aqui que poderia, mas a gente tem que ver aqui a jurisprudência também. O que a jurisprudência diz? Que não cabimento de recurso de natureza jurisdicional. Aí, cuidado aqui, que ele fala recurso de natureza jurisdicional. Né? Então, esses recursos aqui de natureza jurisdicional, eles não cabem nos processos administrativos. Então, tem alguns tipos de recurso que são somente utilizados em ações judiciais. Eles não podem ser utilizados em processos administrativos. Ele não está dizendo aqui que o TSE não vai poder julgar as matérias administrativas de tribunais regionais. Ele pode, porque está falando aqui na lei, mas ele está falando que, com relação a essas decisões dos tribunais regionais, não cabem alguns recursos que são típicos de ações judiciais. Olha, cabimento de recurso especial somente contra decisão judicial, ainda que o processo cuide de matéria administrativa. Aqui o recurso especial é um recurso típico, então, de jurisdição. Ele não é um recurso aqui administrativo. Esse cuidado que a gente tem que ter, que com relação aqui até a nomenclatura, com relação aos requisitos. Aí eu trago aqui para vocês, para a gente poder finalizar a aula de hoje, o artigo 281, que a gente trouxe aqui, né, que ele fala que, em regra, são irrecorríveis, né, as decisões do TSE, exceto pelo artigo 281, que é exatamente esse aqui. A gente não vai se aprofundar nele, porque a gente não vai falar ainda a respeito de recursos, mas só para você poder entender, ele diz que são irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior. Então, a regra também, ele já está reafirmando aqui a regra que são irrecorríveis as decisões do TSE, salvo as que declararem a invalidade de lei ou ato contrário à Constituição Federal. A gente sabe que o STF é o guardião da Constituição Federal. Tá? Então, declarou invalidade de lei ou ato contrário à Constituição Federal e também as denegatórias de habeas corpus, somente as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança
das quais caberá recurso ordinário para o STF no prazo de 3 dias. A gente vê então aqui que o recurso ordinário ele é somente para o habeas corpus e para o mandado de segurança, tá? Cuidado aqui para não confundir, já que aqui o artigo ele pode confundir você. Você pode pensar que o recurso ordinário também caberia para aqui as que declaram invalidade da lei e ato contrário à Constituição Federal. Na realidade, o recurso ordinário é somente para as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança, ok? Pessoal, então a gente vai finalizando por aqui a nossa aula. Na próxima aula a gente vai continuar aqui do artigo 23 em diante. Aqui então vai ser uma aula fechada, lógico, para os membros do canal. Se você quiser conhecer o nosso programa de membros, é só você clicar, em tornar membro, e você, se tornando um membro, estudante avançado, tem acesso a todas as aulas de direito eleitoral que eu for colocando aqui no canal, todas as aulas também relacionadas ali a conhecimentos gerais para o concurso do TRE e também aos específicos de direito administrativo e direito constitucional. Tá bom, pessoal? Se você tiver gostado da aula, então não deixe de conhecer o programa de membros, tá bom? Um grande abraço para você e até a próxima aula.